Boa noite, seja bem-vinda. Eu acho que é Eugênia, seja muito bem-vinda, Eugênia. Isabela Galindo, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa live de hoje, que é uma das lives das séries de hashtag Chega de Sofrer de Ansiedade. A nossa live hoje vai ser, o tema de hoje será os 7 tipos de ansiedade patológica que te fazem sofrer, que te causa dor, sofrimento e adoecimento psíquico, né? Que te causa sofrimento na mente e no corpo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai ter um desafio aqui, né? O desafio é superar a ansiedade. Então, se você sofre de ansiedade, conhece alguém que sofre de ansiedade, então tem um aviãozinho aqui do lado direito. Eu vou pedir que você clica nesse aviãozinho enquanto eu estou fazendo as saudações, recebendo as pessoas, e clica, encaminha essa live para um colega, um amigo, alguém que você acha que sofre de ansiedade, tá? Porque hoje vai estar assim, ó, maravilhoso. E eu gostaria de dizer que seja muito bem-vinda, Edvânia Bezerra, seja muito bem-vinda, Eugênia, Cássio Santos, sejam muito bem-vindos, né? Seja muito bem-vindo aqui a essa live hoje, tá? Então, a gente vai conversar um pouco hoje. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui hoje. Quero também deixar um beijo pessoal lá do meu canal no YouTube, que essa live vai ser logo mais, eu vou estar postando lá, né? Que o canal é Viviane Carvalho Psique, né? Que é no YouTube. Então, assim, gente, eu gostaria de saber aqui de quem de vocês já sentiu, já sofreu ou sofre de ansiedade patológica que te faz paralisar, que te faz ter medo do julgamento, que te faz não seguir em frente com seus projetos, né, com seus objetivos de vida, por conta dos pensamentos negativos e catastróficos. Quem que vivencia essa ansiedade patológica que causa dor, sofrimento e adoecimento psíquico? Eu gostaria que vocês colocassem assim: eu já sofri, ou dizer eu sofro, eu conheço alguém que sofre, né? Para que a gente possa interagir. Eu gostaria que hoje nossa live terapia fosse uma live interativa, onde vocês pudessem interagir, né? E eu, no final da live, eu vou abrir para perguntas, né? As perguntas vão ser referente ao tema de hoje, que é os 7 tipos de ansiedade patológica, né? E eu gostaria que vocês comentassem, que vocês fizessem perguntas, se por um acaso tiver dúvida. Certo? Então, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Quem é aqui? Bonito Além, seja bem-vindo. Que é Bonito Além, seja muito bem-vindo. Eu tenho visto que você tem participado das minhas lives. Um beijo grande no coração de todos que estão aqui, todos que vão chegando agora, tá? Então, o que eu resolvi fazer nessa live hoje sobre os 7 tipos de ansiedade patológica. Primeiro porque eu fiz um storyzinho aí e coloquei 2 temas a serem votados. Tem aqui alguém dizendo que eu já sofri e às vezes ainda sofro. Ótimo. Então você vai entender com essas lives, essa série de lives, vocês vão entender um pouco mais sobre o porquê da ansiedade. Vocês vão aprender um pouco a lidar com vocês e com a ansiedade de vocês, porque eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele liberta. Quanto mais você se conhece, menos você adoece, tá? Então, assim, voltando, por que eu resolvi colocar esse tema em votação? Na live passada, teve uma seguidora que pediu para falar sobre um assunto e eu coloquei lá os 2. Os 7 tipos de ansiedade patológica e o outro assunto. E foi mais votado 7 tipos de ansiedade patológica, né? Que faz adoecer, que causa sofrimento e adoecimento psíquico. Então, por isso que eu estou fazendo essa live aqui hoje, tá? Então, o que acontece, né? Será que a gente já nasce com essa ansiedade patológica, com esses 7 tipos? Como é que a gente desenvolve esses 7 tipos de ansiedade? É possível ter todos eles, né?
Então é sobre isso que eu quero falar hoje. No Brasil, o Ministério da Saúde ele fez uma pesquisa com 17 mil pessoas, né, sobre a saúde mental. E nessa primeira etapa foram entrevistados 17 mil pessoas. Dessas 17 mil pessoas, 86,5%, né, indicaram que sofria de algum tipo de ansiedade patológica, né? Então, é um índice muito alto, né? 86% da população, né, brasileira que participaram dessa pesquisa apresentaram, né, um diagnóstico de transtorno de ansiedade patológica. Então, desde 2017, o Brasil tem o maior índice de pessoas que são acometidas, que sofrem com transtorno de ansiedade patológica, né? E a ansiedade patológica, ela é hoje a terceira causa de afastamento do trabalho, perdendo primeiramente para a depressão, segundo vem primeiro vem a doença do coração, que afasta, é o maior índice de afastamento do trabalho, das atividades laborativas, segundo vem a depressão e terceiro vem o transtorno de ansiedade patológico, né? Então, isso é muito gritante, isso é gritante demais da conta. Então, a gente precisa nos conhecer e saber quais são as ansiedades, né, que nos acomete e o que fazer para a gente sair do sintoma, o que fazer para a gente superar esse sintoma da ansiedade, né? A ansiedade é algo que é inerente ao ser humano. Nós já nascemos com ansiedade boa, né? Quem acompanhar os outros lives sabe. Mas quando a ansiedade ela ultrapassa o limite, quando ela é uma ansiedade muito excessiva, pautada na preocupação excessiva, nos pensamentos negativos e catastróficos, ela passa a ser uma ansiedade neurótica, né? Aquela ansiedade que causa adoecimento, né, no físico e no psíquico, né? Hoje nós vivemos uma era sindrômica. Que era essa, Viviane? Era dos sinais e sintomas. Sinais na mente e sintomas no corpo. Quais são os sinais na mente? São o medo iminente da morte, o medo de fracassar, o medo de não ser validado, o medo de não ser aceito pelo outro, o medo de ser julgado, que é um dos sintomas da ansiedade, né, social, que não é só o medo não é só o medo do social de estar no meio das pessoas, é o medo de ser julgado. E esse medo, ele nasce no emocional e nasce do trauma, né, do trauma de infância, que é o trauma de rejeição. Todas as pessoas que têm ansiedade patológica, né, elas têm um trauma de rejeição, porque a ansiedade patológica nada mais é do que o medo da rejeição, do que o medo do desconhecido. Então, a gente precisa entender de onde vem esse medo, o que é que tem causado esse medo, essas fobias. Então, nós temos esses 7 tipos de ansiedade que são patológicas, que são TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que eu acho que é um dos mais severos, é um dos mais preocupantes, digamos assim, porque o TAG, aquela pessoa que tem ansiedade generalizada, ela tem todos os sintomas de todos os outros 6 tipos de ansiedade que vocês vão ver aqui. Então, a pessoa tem todos os sintomas, e é aquela pessoa que vive em alerta. Tudo a pessoa já está, com medo, tem medo de tudo. Generalizado já diz, é tudo generalizado. Segundo, nós temos a ansiedade, o TOC, transtorno de ansiedade compulsiva, que é aquela ansiedade neurótica, né? Que é a compulsão, é a obsessão pela compulsão. As pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade compulsivo, elas desenvolvem a compulsão, a obsessão por compulsão alimentar. O que acontece? Quando eu, que tenho ansiedade, que eu tenho transtorno de ansiedade compulsivo, o que acontece comigo?
Quando eu tenho uma frustração, o que é uma frustração? Eu imagino que uma coisa vai acontecer de uma forma, ela acontece de outra. O que é que acontece comigo? Então, eu me frustro, eu desenvolvo esse transtorno obsessivo compulsivo, eu vou comer desesperadamente e eu não vou cessar a fome. Por quê? Porque essa fome não é física de comida, ela é emocional. Então, para eu sair desse sintoma, superar o transtorno obsessivo compulsivo, eu preciso equilibrar minhas emoções. Ah, Viviane, mas se eu tiver o transtorno obsessivo compulsivo, né? Só o transtorno obsessivo e só o compulsivo, eu consigo tratar só com a terapia? Consegue. Agora, se você tiver o compulsivo e o obsessivo, os dois juntos, vai precisar de uma medicação. Então, tudo começa quando você vai sentindo essa dificuldade de lidar com as frustrações, com as perdas. Você se chateia. Ah, vou comer um brigadeiro, vou abrir uma lata de leite moça. E você vai comendo e não sacia, porque é emocional. Você só vai saciar quando você trabalhar emocional. E se você não trabalha isso na terapia ou no processo de análise, o que vai acontecer com você? Você pode desenvolver o transtorno obsessivo e compulsivo, que são os dois. E se você apresentar os dois, você não consegue só trabalhar com a terapia, você tem que ter o uso da medicação. Por isso que eu sempre digo, gente, quem sofre de qualquer tipo de transtorno de ansiedade, procure ajuda antes. Porque se você deixar para depois, pode ser muito tarde. Você pode investir, gastar muito mais, porque você vai investir com a terapia e vai investir com a medicação. Por quê? Porque a medicação, ela vai onde a terapia não vai e a terapia vai onde a medicação não vai. Medicação, desde quando medicação vai ensinar você a lidar com as perdas ou com as frustrações? Nunca. Quem faz isso é a terapia. Desde quando a medicação vai trabalhar seu emocional, vai fortalecer seu emocional, vai devolver para você a autoestima, o amor próprio, ou vai construir, se você não teve ela, somente a terapia. Então, por isso que nós trabalhamos em conjuntos em alguns casos. Tem casos que vêm para mim de transtorno de ansiedade que eu consigo fazer com que a pessoa saia do sintoma, ou seja, deixe de ter aquela ansiedade somente com a terapia. Mas tem casos que eu preciso trabalhar em parceria com o psiquiatra. E o psiquiatra é aquele médico, né, que é formado em medicina, especialista em saúde da mente, que vai cuidar da mente. Muitas pessoas têm um preconceito de psiquiatra. E assim, se eu tenho um problema de insônia, se eu tenho um problema de transtorno obsessivo compulsivo, a obsessão e a compulsão, eu vou procurar um médico clínico geral? Não, eu vou procurar quem? Eu vou procurar um especialista na área de saúde mental que vai cuidar da minha mente. Então, é bom a gente trabalhar isso para desconstruir essa questão do preconceito de psiquiatra, né? Muitas pessoas até hoje têm preconceito com psicólogo, acham que psicólogo é para doido, né? E psicólogo é para você ter o autoconhecimento, saber quem você é, como que você funciona, o que é da sua estrutura psíquica, o que não é para você se fortalecer emocionalmente, aprender a ser resiliente, né? O que é ser resiliente? É você tomar uma pancada da vida e você levantar mais forte. Meu esposo tem uma questão de dizer assim, cara, como é que você consegue? Você toma uma pancada da vida e logo você volta mais forte. E aí eu te pergunto, tu acha que eu nasci resiliente? Nananina não, anos de análise, é isso, análise, terapia. Eu falo de análise, muita gente, poxa, me pergunta, Viviane, você fala muito de análise, qual a diferença entre a psicoterapia e a análise? Eu falo de análise porque eu sou psicóloga, com formação em psicologia, graduada, e com formação em psicanálise, porque não existe especialização em psicanálise, existe formação. E eu faço análise por quê? Porque eu tenho uma formação em psicanálise, sou psicóloga de formação, tenho o meu CRP e faço análise. A análise é uma terapia mais profunda, é onde eu consigo mergulhar no inconsciente do paciente juntamente com ele e vou descobrir as causas que te levaram à ansiedade, que quando na psicanálise você descobre as causas, o sintoma ele dilui. Então, as outras terapia, qualquer tipo de terapia só vai até a parte do consciente. O inconsciente, que Freud fez analogia, né, analogia ao inconsciente, ao iceberg. Quem assistiu o Titanic sabe
né? Que o Titanic foi o que afundou o Titanic? A parte que estava abaixo do nível do mar, que ninguém via, é o que está no nosso inconsciente, nossas memórias, nossos recalques, tudo aquilo que a gente reprimiu, que a gente não deu conta de lidar, que a gente jogou para lá. Então, a terapia comum não tem como acessar esse nível de inconsciente lá embaixo. E a psicanálise, ela tem como. Então, lá dentro do processo, uma das coisas mais difíceis que existe é a gente mergulhar no nosso inconsciente. Porque a gente vai se deparar com coisas que a gente não dá conta, que a gente nem imagina. Muitas vezes a gente imagina ser uma pessoa e quando a gente vai ver no processo de análise, a gente é outra. Quantas pessoas chegam pra mim e pensam, dizem assim, eu sou uma pessoa boa, e descobre que é uma pessoa boazinha. Sabe qual a diferença entre uma pessoa boa e uma boazinha? A boazinha é aquela pessoa que faz de tudo para agradar o outro, para poder ter a validação do outro, mas na verdade ela esconde a capa e ela descobre que ela é uma peste, tá? E isso é difícil dentro do processo de análise. Quando você foge, quem aqui faz terapia ou análise, né? Sabe do que eu tô falando? Quando você foge do seu psicólogo, do seu terapeuta, do seu psicanalista, você não tá fugindo dele e nem da terapia, você tá fugindo de você. Isso você só sabe quando você entra no processo de análise. Entende? Então, quantas pessoas fazem contato várias vezes comigo e depois de anos é que volta e quando chega vai entender por que fugiu tanto de si mesma. Porque não é de nós profissionais, é de si mesma. Porque é difícil encarar a si mesmo. É difícil, é muito difícil. E muitas das vezes você falar mal da sua sogra ou falar mal de alguém e você descobrir que tudo aquilo que você falou do outro é teu, cara, é doloroso. Quem faz análise comigo, quem faz terapia comigo, quem entra no grupo de psicoterapia, #chega de sofrer de ansiedade, sabe do que eu tô falando. Eu sou cirúrgica, eu abro, você mexo na tua ferida para poder tratar. Mas vale a pena. Você chora, você bate de frente, mas quando você se dá conta de quem você é, você se liberta. É muito lindo o trabalho, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, nós falamos do TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né, que é um dos transtornos de ansiedade, que é um dos mais perigosos que eu acho. Segundo, é o transtorno obsessivo compulsivo, aquele que você pode ter compulsão não somente por alimento, mas por limpeza, tá? Tem gente que nessa pandemia diz assim, doutora, eu tô limpando tudo muito e cada vez que eu limpo eu acho que tenho que limpar mais, que não tá limpo. E aí você vê uma obsessão por limpeza e aí você precisa trabalhar suas emoções. Porque essa sujeira que tá te incomodando externamente é algo que tem emocionalmente. Tudo aquilo que nos incomoda no outro é algo que é nosso e nós precisamos dar conta disso. E só no processo de análise você vai ter essa consciência, que você vai mergulhar no seu inconsciente. Depois nós temos o TEPS, transtorno de estresse pós-traumático. O que é isso? O TEPS, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele é ocasionado por um trauma de infância ou por um trauma. Eu atendi um rapaz, um jovem de 25 anos, 25 não, 35, minto. No CAP Saúde Mental, trabalho também, e hoje eu atendo no meu consultório também pessoas que têm transtornos mentais severos, graves e severos, leves e tudo mais. E ele foi levado, né, para servir o exército. De lá, ele viu muita coisa, participou de guerra. Aquilo ali para ele foi muito forte. Ele dizia, ele viu pessoas morrendo na frente dele. Talvez ele tivesse que matar para não morrer. Então ele passou por situações de violência muito forte que ele não deu conta. Ele não tinha estrutura psíquica para poder ter ido servir o exército, ter ido participar de guerra. O que é que aconteceu com ele? Ele desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático e hoje ele toma remédio controlado. E um dia eu estava atendendo ele e aí ele estava, de repente ele disse, doutora, eu estou vendo um monte de cobra aqui em cima de mim porque você tem alucinações auditivas, visuais, um transtorno de estresse pós-traumático, tem muitos pesadelos. E dentro do transtorno de estresse pós-traumático, você tem a revivência. Quando você lembra do que aconteceu, por exemplo, você passou por isso tem 1 mês, 2, que leva 6 meses ou mais, e aí você passou por essa violência que traumatizou você, ver alguém morrendo na sua frente, criança, adulto e tudo mais, foi muito forte.
para ele desencadeou isso. Então, quando ele fala disso ou tem a lembrança, ele vivencia fisicamente e psiquicamente todos os sintomas, toda a dor, como se fosse naquele mesmo exato momento que ele viveu. É tenebroso, é assim, é sofredor quem desenvolve o transtorno de estresse pós-traumático. Geralmente crianças que são vítimas de abusos, né, seja sexual, seja físico, seja psíquico, elas também desenvolvem, depende do tamanho da violência, né, sofrida. Crianças são vítimas de agressão física pelos pais, né, muito severos, desenvolve futuramente um transtorno de estresse pós-traumático, não aguenta ver violência, não aguenta ver briga, começa a tremer, ter os sinais na mente, o medo iminente da morte, o medo do pior, aí vem os pensamentos acelerados, negativos e catastróficos que desencadeiam no corpo os sinais ou os sintomas, palpitação no coração, tremores no corpo, e você vivencia inconscientemente, porque você não sabe, só no processo de análise você descobre, você vivencia tudo aquilo naquele momento hoje na fase adulta que você viveu na fase de infância, o sofrimento, a dor que você viveu lá. Então, é muito forte. Gente, quem é aqui pai, quem é mãe, eu peço encarecidamente, eu apelo, não trate seus filhos com agressão físicas, nem verbais. Trate seus filhos com orientação, com amor, imponha regras, limites, com respeito. Respeite eles para que eles possam te respeitar. Porque no livro que eu estou escrevendo, o e-book, né, para pais, psicólogos, quem quiser comprar, né, que eu estou terminando, eu creio que esse ano eu lanço ele, eu falo sobre isso. Os gritos, eles atrofiam. Os gritos são as maiores violências que uma criança pode sentir. Tem uma pessoa aqui, que na outra, eu não quero falar nome aqui, na outra live participou, estou vendo ela aqui bem abaixo, né? Que ela queria que eu falasse sobre um outro tema. Eu vou fazer um videozinho falando sobre o que você pediu. Eu vou te mandar no direct depois, não vou prometer o dia, porque eu ainda, depois dessa live, eu tenho mais ainda 3 atendimentos. Ontem eu atendi até a meia-noite, maravilhosamente bem, fiz um grupo, terminei o grupo de terapia. Ia da meia-noite, felicíssima da vida, porque foi um sucesso, muita evolução e a gente se sente realizada com isso. Então, não grite com seus filhos. Quando pensar em gritar, respira fundo, conta de 1 até 10, pelo amor de Deus. Porque todas as pessoas que eu atendo, todas as pessoas que eu atendo que têm transtorno de ansiedade generalizada, ou transtorno obsessivo compulsivo, ou síndrome do pânico, quando eu vou analisar no processo de análise a infância dessa pessoa, ela tem um histórico de violência psicológica. Os gritos, eles causam traumas pior do que as pancadas. Então, eu peço a vocês que trabalhem vocês, as crianças são crianças e nós somos o futuro adulto, a criança que nós somos um dia. Por que eu estou escrevendo esse e-book, gente? Porque eu preciso passar isso, esse meu saber, para várias pessoas, porque se as pessoas soubessem do que eu sei, e esse livro vai ajudar muitas pessoas, que eu vou poder colocar na plataforma, e vai ajudar. Então, se os pais trabalhar seus filhos com amor, carinho, atenção, impondo regra, limite, com respeito, nós não teríamos tantas pessoas adoecidas emocionalmente, tantas pessoas depressivas, tantas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, com transtorno de ansiedade, de síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade compulsiva, obsessiva, com insônia, que é um transtorno noturno que eu vou falar daqui a pouco. Então, gente, todos os nossos conflitos da fase adulta estão na infância. A raiz está lá. É lá que a gente desenvolve. Ninguém nasce com medo patológico. Aprendam isso aqui hoje. O medo é inerente ao ser humano. A gente precisa ter o medo, porque se a gente não tivesse o medo, a espécie humana não teria chegado aqui. Mas esse medo fóbico, esse medo irreal, esse medo excessivo, esse medo exacerbado é algo que você adquiriu. Hoje eu atendendo uma pessoa, né? Ela disse: Viviane, hoje estou com 35 anos e de repente me deu. Eu estou com medo de ficar no escuro, mas eu me lembro que eu dormia na infância no escuro. E quando ela foi estudar, ela é jornalista, eu posso falar, né? Jornalista e está estudando direito. E ela disse que essa semana desencadeou esse medo e hoje ela descobriu no processo de análise que foi quando ela morava numa cidade
acho que Jacobina, eu posso falar, não fala no nome, que é antiético a gente falar nome de paciente, mas citar casos é ético, o código de ética do psicólogo ele permite. E ela descobriu, quando ela mergulhou no inconsciente dela, através do processo de terapia de análise, ela conseguiu descobrir a causa, né? E quando a gente descobre a causa dentro da psicanálise, o sintoma ele dilui, você sai do sintoma, ou seja, você deixa de ter aquela ansiedade. Aí diz, Viviane, mas eu tenho muitos anos na terapia, tenho muitos anos fazendo análise, e eu já descobri a causa, eu continuo repetindo. Freud fala no texto dele, recordar, repetir, elaborar, que quando a gente repete muito o sintoma, é porque tem alguma coisa, você não elaborou. Que ganho secundário, se pergunta o que é que eu estou ganhando com isso. Pode ser que você sozinha não dê conta, mas se você entrar no processo de análise, você vai se dar conta. Tem um caso de uma jovem que eu atendo, e ela descobriu, ela disse, Viviane, eu já descobri a causa, eu saí do sintoma e voltou. E voltou de novo, e ela descobriu que... Mas voltei, que bom. Então, o que ela descobriu no processo de análise? Que ela tem hoje 40 anos, ela mora sozinha, bem sucedida financeiramente e emocionalmente zerada, porque ela descobriu que ela teve trauma de rejeição na infância, não se sentiu amada, não se sentiu cuidada pelos pais, e o adoecer para ela era uma forma de ganho secundário para poder ter a atenção do pai, da mãe, dos irmãos e de todas as pessoas, porque ela a vida inteira viveu para o outro e para o outro. Então isso é muito sério, gente. Então esse ganho, ela depois, né, entra, porque eu ensino as pessoas a entrar no processo de análise fora das sessões comigo. E ela no momento escreveu uma cartinha e me printou uma parte e disse assim, Viviane, eu acho que eu descobri já o que é que me faz adoecer e repetir o sintoma. Eu quero carinho, eu quero atenção, porque a minha vida toda, quando ela descobriu que com 40 anos ela não tinha namorado, ela não tinha amigos, ela só viveu para os outros e esqueceu dela, ela não deu conta. Ela quase surtou. Mas ainda dá tempo, mas depois, né, ela quase surtou e tal, e hoje ela já superou isso, ela tá seguindo em frente, porque ainda ela viu que ainda é possível ser feliz, ainda é possível viver tudo aquilo que ela não viveu. Então, gente, infância é tenebrosa. Tem gente que diz assim, vou botar meu filho nada quando é criança numa escola particular. Gente, a base, o alicerce é a infância. Perceba que uma casa, você quer fazer um duplex, um triplex, você tem que trabalhar a estrutura, o alicerce, para que essas duas casas segurem em cima, porque senão ela cai. Então, a infância é assim, você precisa ter a base é a infância. Não adianta você querer trabalhar depois de adulto, depois que já criou vários traumas, porque aí você vai gastar muito com investimento, você vai investir muito em saúde emocional. Quarto transtorno de ansiedade são as fobias específicas, que são medo irreal. O que é fobia? É um medo exacerbado, um medo exagerado, um medo irreal de uma coisa, objeto, animal. E tem a claustrofobia, né, que é uma das fobias mais conhecidas, medo de lugar fechado ou apertado. Tem gente que tem claustrofobia, que não anda de elevador, que mora num prédio de 20, 22 andares e vai sobre as escadas. Essa pessoa nasceu com claustrofobia? Não, ela aprendeu. E muitas vezes você não tem consciência, você precisa entrar no processo de análise para descobrir a causa, o que é que te causou essa fobia, essa claustrofobia, né? O medo, a agorafobia, que é o medo de lugares e de situações de pânico ou de situações desconfortáveis. Né? O medo de altura que a pessoa tem, ninguém nasceu com medo de altura, gente. Medo de dirigir, qual é o medo? Eu até coloquei aqui uma pesquinha sobre o medo de dirigir, quer ver? Que é a amaxofobia, é o medo de dirigir. Eu acho que na live passada teve alguém que sinalizou que tinha medo de dirigir. E aí você tem que descobrir, você não nasceu com medo de dirigir, gente, você aprendeu. E aí você tem que descobrir a causa para vocês trabalhar.
né? Porque hoje em dia, nesse mundo corrido, que você não sabe dirigir, você não dirige, o medo exacerbado que te paralisa, faz com que você não aprenda a dirigir, não dirija por medo, ele te paralisa, é doentio, é patológico e precisa ser tratado, né? A zoofilia, tem pessoas que têm medo de animais, morrem de medo de animais, né? Quem nasceu com medo de animal? Você pegar uma criancinha e botar um animal, uma cobra, o que fala, vai lá e pega. Quem já viu isso? Porque a criança não tem medo, ela aprende a ter medo, né? E o medo até um certo ponto ele é bom. Agora, o medo excessivo, ele é patológico. Nós temos também a aerofobia, medo de dirigir de avião, de voar, de andar de avião. Quantas pessoas têm medo? E o que está por trás desse medo, gente, é o controle. Pessoas que são controladoras, que tem a característica controladora, têm medo de andar de avião. Por quê? Porque quando você está lá na altura, o avião está lá, você perdeu todo o controle. Então, o que está por trás da ansiedade patológica? Quando a gente entra num processo de análise, por isso que eu fui buscar a psicanálise, porque eu amo de paixão, eu fiz análise faço há muitos anos. E eu me encontro porque ela explica o porquê de tudo. Ela traz à consciência as coisas que você não dá conta, que você não consegue sozinho. Tem alguém que está dizendo aqui, medo de sair, de se relacionar de novo. Olha só, você precisa trabalhar esse medo. Você precisa ter coragem de enfrentar e de se relacionar de novo. Agora, o que você precisa fazer é analisar com quem você se relaciona. Porque se você entra num relacionamento, por exemplo, abusivo, tem gente que está num relacionamento abusivo e vira o ciclo, cíclico. Você tem que entender o porquê. A psicanálise explica por que eu repito tanto em relacionamentos abusivos. Porque você não aprendeu. Você não identificou o que te leva. Você precisa identificar a causa que te leva a entrar num relacionamento abusivo. E você precisa aprender a sair disso. Aprender a identificar. Eu também trabalho com relacionamentos, né? Tem uma hora ou outra, vem pessoas, eu trabalho com ansiedade e também vem pessoas com essas questões. Então, você precisa ter coragem. O que é coragem? Muitas pessoas acham que a coragem é a ausência do medo. Gente, coragem não é ausência de medo. É você sentir medo e mesmo assim você seguir em frente. E você só consegue seguir em frente quando você é resiliente. Quando você aprende a ser resiliente, é tomar uma pancada da vida e você seguir em frente. E ninguém nasce, aprende. O processo de autoconhecimento, de análise, de terapia, ele faz com que você amadureça, com que você cresça emocionalmente. E aí você precisa entender porque esse medo, a insegurança em si mesmo, o medo não é de se relacionar de novo, é o medo de si mesmo. E a gente acaba projetando no outro aquilo que é nosso. Quando a gente tem autoconfiança, autossegurança, a gente não tem medo, a gente enfrenta. Agora você precisa analisar com quem você se relaciona, o que você tem atraído para a tua vida e por que você tem atraído para a tua vida esse tipo de pessoa. Se você tem medo de se relacionar de novo, provavelmente você teve decepção, né? E o que te levou a se decepcionar com essa pessoa? Que comportamento foi que essa pessoa apresentou? Era um relacionamento tóxico? Era abusivo? Por que eu só atraio esse tipo de pessoa? Tudo isso você precisa ver, né? Então, outro tipo de ansiedade, né? Acrofobia, que é o medo de altura. A gente não nasce com medo de altura e a gente passa a ter. Quantas pessoas, né, de 40, 50 anos tem medo de barata, tem medo de escuro? Nasceram com medo de barata? Não. Desenvolveram isso. Então precisa ser trabalhado. Nós temos ansiedade, aí nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias generalizadas. O que é fobia generalizada, gente? É aquela fobia, um medo excessivo, exacerbado, irreal, irracional, de objetos, coisas, né? E que você não dá conta, né? E generalizado é quase tudo. Você tem medo de tudo. Você tem medo de sair, você tem medo de falar, você tem medo de se relacionar, você tem medo de não ser aceito pelo outro. Então, o generalizado já disse, você generaliza tudo. E aí nós temos também a ansiedade noturna, o transtorno de ansiedade noturna, que é a insônia, que muitas pessoas não sabem que a insônia é um transtorno de ansiedade noturno,
que é quando a pessoa fica sem dormir e a pessoa, quais são as consequências disso? É você passar a noite em claro, pensando com pensamentos acelerados, negativos e catastróficos. No outro dia você não consegue, você acorda irritada, nervosa, agressiva, e você não entende por quê. Porque nós precisamos dormir bem, ter uma boa noite de sono e no escuro, para que nós possamos produzir melatonina, o hormônio da melatonina, para que no outro dia nós acordemos e possamos produzir a serotonina, que é o hormônio do prazer. Veja que quando você dorme bem, você acorda no outro dia, abre a janela do seu quarto, deixa o sol entrar. Tem até um vídeo no canal no YouTube, gente, tem muita coisa boa no YouTube. Quem quiser ir lá no link na bio e olhar, eu ainda não postei essas lives, não tive tempo, mas vou postar também lá. Então, tem falando sobre isso. E a importância de você dormir no escuro para produzir a melatonina, para que no outro dia você possa produzir o hormônio do prazer, que é a serotonina. Se você não dorme bem e não dorme no escuro, não produz melatonina, consequentemente você não vai produzir serotonina, vai amanhecer no outro dia irritada, mal-humorada, chateada e sem entender nada. Agora você já entendeu por quê. Né? Então, a insônia, o que leva a pessoa a desenvolver o transtorno? A cama ficou para dormir. Muitas das vezes você fica à noite, você fica pensando nos problemas que você não deu conta de te dar hoje. Eu tenho um vídeo no canal no YouTube sobre transtorno de ansiedade noturno, que eu vou explicando, porque não adianta, tem gente que toma remédio, doutora, eu tô tomando remédio, não tô conseguindo dormir, eu tô acesa, com pensamentos acelerados, e fico pensando nas coisas que eu não dei conta, e pensando naquilo que eu não consegui resolver. Não tem remédio que faça dormir, porque isso é comportamento, e quem muda comportamento é terapia análise. Então você precisa, o que acontece quando você, na insônia, você todo dia que você vai pra cama, você vai pensando, ai meu Deus, será que eu vou conseguir realizar isso? Ai meu Deus, por que eu falei aquilo? Ai, eu não consegui isso, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E traz todas as preocupações possíveis. Seu cérebro vai ficar viciado e vai entender que todas as vezes que você for dormir, dormir para o seu cérebro é ficar acordada pensando em problema. Então pense nisso. E isso aí, por mais que você tome medicação, você não vai sair disso, você só sai depois que você entender o seu processo, que você descobrir a causa e trabalhar isso e mudar o seu comportamento. Nós temos um outro tipo de ansiedade, que é a síndrome do pânico. Eu acho que eu falei sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que pode ser por álcool, drogas, né? Eu não dou conta de lidar com alguma coisa, então deixa eu tomar um vinho, começa assim. E aí você toma um vinho, aí depois você toma um uísque, aí você vai misturando e você vai ficando dependente. E você vai desenvolvendo a compulsão por repetição. É isso que acontece, a gente tem que ter cuidado. Ah, é só um vinhozinho. E começa pelo um vinhozinho. A pessoa que hoje é alcoolista, né, que é chamado, antigamente era alcoólatra, hoje é alcoolista, ele começou primeiro tomando um gole de cerveja e não gostando. E de repente hoje vive dependente. A compulsão por compra. Eu tive uma paciente que ela usava, gente, 44. Ela comprava shorts de 36, totalmente fora da realidade. Olha o que a compulsão faz. Toda a frustração que ela tinha, ela ia lá, comprava, estourava os cartões de crédito, tudo. Porque o problema dela estava no emocional. Mas ela achava que era físico. Então, quando ela trabalhou isso, ela entrou no processo de análise, ela conseguiu descobrir a causa, ela conseguiu sair do sintoma da ansiedade compulsiva obsessiva. Quando ela entendeu o processo e o que ela desenvolveu, ela entendeu que estava fixado na fase anal. Né? Na psicanálise a gente tem isso, o reter, controlar. E é todo um processo. Por isso que o processo de análise é um pouco mais demorado, mas ele limpa tudo, ele vai aonde nenhuma outra vai. Então, aí nós temos o TAG, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Nós temos as fobias específicas, que eu já falei. Nós temos as fobias generalizadas, que é a fobia social, por exemplo, ela é generalizada. Nós temos que é o medo do julgamento, o medo de estar em público, no meio da multidão, né? Então, nós temos a ansiedade noturna, no transtorno de ansiedade noturna, que é a insônia. Nós temos a síndrome do pânico, que é um conjunto. O que é síndrome do pânico? Síndrome do pânico é um conjunto de sinais na mente e sintomas no corpo
O que são sinais na mente? É o medo iminente da morte, são os pensamentos acelerados, são os pensamentos negativos e catastróficos. E quais são os sintomas no corpo? Sudorese, tremores no corpo, palpitação no coração, chamado taquicardia, o que mais? Tontura, né? Vista turva, isso, a cegueira, né? As pessoas muito ansiosas, elas não enxergam, né? Elas pode desencadear essa questão de ficar sem enxergar psicologicamente. Não ficar cego, mas sem enxergar as coisas por conta da ansiedade. Deixa eu ver, eu falei, ficou faltando um, parece. Parece que ficou faltando um, que eu falei 6, não foi? 6, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui para eu não esquecer. Ansiedade, síndrome do pânico, TAG. Sim, o transtorno de estresse pós-traumático, que eu acho que eu já falei. Então, são 7 tipos de transtornos de ansiedade patológico que causa dor, sofrimento, adoecimento físico, psíquico, né? Que são sinais na mente, sintomas no corpo, e que faz com que você paralise. E se você não cuida inicialmente, o que é que vai acontecer com você? Você vai transformar essa ansiedade, leve a ansiedade crônica. Se você vem de uma infância muito sofrida, com muitos traumas, trauma de rejeição, traumas de violência física, psicológica, sexual, entre outras, e você desencadeia a ansiedade patológica que te paralisa, e você não cuida, não entra logo no processo de análise ou de terapia lá na infância ou na adolescência, você chega à fase adulta com várias outras questões, só somando questão em cima de questão, o que é que vai acontecer com você? Sua ansiedade vai virar crônica. E quando ela vira crônica, o nível de ansiedade eleva demais, que você alivia um pouco com a terapia, mas a medicação tem que entrar para poder baixar aquele nível e você trabalhar as questões que são emocionais, porque toda doença nasce no emocional, toda ansiedade patológica nasce no emocional. Se você não está com o emocional bem, nada vai bem. E se você trata o seu emocional, você se fortalece, se conhece, se fortalece, você não adoece. Gente, se as pessoas soubessem no mundo, todo mundo fazia terapia, as pessoas deixam para fazer terapia ou fazer análise quando estão já com problema mais grave, mais sério, não está conseguindo dormir, está com medo de tudo, não consegue ficar sozinho em casa, tem que ter alguém do lado, porque já tem pensamentos negativos, acha que vai morrer, vai passar mal, vai dar um ataque no coração e vão achar teso, duro. Não espere a sua ansiedade se agravar esse nível para procurar ajuda. Procure logo ajuda antes, o quanto antes. Tem gente que diz, Viviane, mas o tratamento terapêutico é caro. Cara, é você viver do jeito que você tá, cara. Você não tem paz. Você não vive. Uma pessoa que tem ansiedade generalizada ou síndrome do pânico, que tem sinais e sintomas na mente e no corpo, ela não consegue viver em paz. Ela não aproveita nada da vida dela. Então, uma pessoa bem trabalhada não tem dinheiro que pague. Todas as pessoas que passam por mim, olha que foram milhares de pessoas que eu tenho conseguido ajudar a sair do sintoma da ansiedade, né? Porque eu trabalho com grupos, eu trabalho individual e em grupo, as pessoas, né? Eu fiz o grupo, porque o grupo você tem você tem acessibilidade, é muito mais em conta o investimento, você tem a condição de dividir em várias vezes no cartão, né? Individual um pouco mais elevado e o em grupo é muito maravilhoso, faz tudo que o individual faz. E no grupo você se vê no olhar do outro, você ressignifica a sua história, você se identifica, você fala da sua dor, da sua angústia e você sai do sintoma da mesma forma que o inicial. Tem gente que está me perguntando no direct, né, esses grupos, como é que funciona. Quem tiver interesse de participar de grupos, né, do grupo de terapia, eu já fechei, tem 2 fechados, eu tenho que abrir outro, porque a demanda está muito grande. Eu sumo, não posto muito, porque, gente, a carga horária de trabalho, não é trabalho, eu costumo dizer que eu não trabalho. Quando você ama o que você faz, você tem prazer. Você não trabalha, você não trabalha nunca. É isso, mais ou menos. Deixa eu ver aqui, você consegue fazer todos esses atendimentos online? Sim. Hoje, meu consultório está 100% online.
Porque desde 2018 eu atendo online, porque o Conselho Federal de Psicologia liberou que a gente pudesse atender. E eu já tinha pacientes que viajava, fazia turnê pela Europa, né, e tudo mais, e eu já atendia. E lá é a propaganda de boca a boca, e aí eu já estava atendendo. E hoje eu continuo. Eu atendo gente de todo lugar do Brasil e do mundo. Então, gente de DDD 98, acho que é Maranhão, 77, chegou gente, né, que assistiu a live já e fechou comigo, DDD 77, Aracaju, todos os lugares. Então, hoje ficou muito fácil, porque você, com atendimento online, e eu acho bacana, porque no atendimento online, eu trabalho as questões de autoestima, de amor próprio, de autoimagem, melhor do que presencial, porque aí você está se vendo. É maravilhoso, a técnica que eu uso, assim, é muito poderosa e faz com que você resgate, você consiga ver aquilo que você não consegue ver sozinho. É maravilhoso. Gente, boa noite, Wanda Pimentel, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Wanda Pimentel entrou. Seja bem-vinda. Valdirene, seja muito bem-vinda, Valdirene. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. A gente vai abrir agora para as perguntas, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Edson Maia Carvalho, seja muito bem-vindo, Edson. Elisângela, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Que bonita além, seja muito bem-vindo. Você tá sempre aqui na minha live. Um beijo grande no coração, não só seu, mas todo mundo que tá aqui. E quem vier, Joelso Santana, seja bem-vindo, Joelso. Livinha, seja bem-vinda, Lívia Maria. Um beijo grande no seu coração, ó. Para todos vocês, não só para a Lívia, todos que estão aqui, todos que me seguem, todos que vão me seguir, todos que estão vendo essa live aqui no Instagram e no YouTube, que eu vou postar lá. Aquele beijo. Tiago Matos, seja bem-vindo, Tiaguinho, aquele abraço. Márcia, aquele abraço. Márcia, seja muito bem-vinda, você me segue sempre, eu te vejo aqui sempre, em todas as minhas lives. Walter Duran, seja muito bem-vindo. Zete Alves, seja bem-vinda. Alex, seja muito bem-vinda, Alex. Zélia, seja muito bem-vinda, Zélia. Aquele abraço, um beijo no coração. Eliomar, grande beijo. Saudade, seja muito bem-vindo, viu? Prazer em ter você aqui hoje. Jordan, seja muito bem-vindo, Jordan. Hoje eu tô vendo gente diferente aqui, hein? Angiúlia, seja muito bem-vinda. Leilton, beijo no coração, seja bem-vindo, você não perde uma live minha. Martins, Ju, aquele beijo, seja bem-vinda, você também não perde uma live minha, seja muito bem-vinda. Moda P Brasil, seja muito bem-vinda, Edivânio, meu lindo, meu primo, olha, seja muito bem-vindo, viu? Parabéns pelo seu profissionalismo, sempre acompanho aqui o seu trabalho, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, você é um profissional nota mil. Derinha Carvalho, seja bem-vinda. Edivânio, deixa eu ver mais. Eugênia, seja bem-vinda. Quem mais? Gente, todos aqui sejam muito bem-vindos. 07 Edivânia Bezerra, seja bem-vinda. Tá em todas as minhas lives, muito obrigada. Eu espero que eu possa ajudar. Eu compartilho, gente, esse saber um pouco com vocês, porque saber e conhecimento só é conhecimento quando a gente compartilha. Não adianta você ter o conhecimento e ficar para você, porque aí a gente não tem como fazer essa corrente do bem e ajudar as pessoas. Então, a gente vai sabendo, vai fazendo. Isabela Galindo, seja bem-vinda. Eugênia, seja bem-vinda. Gente, vamos abrir aqui para as perguntinhas. Gente, perguntas do tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Os 7 tipos de ansiedade patológica que te faz sofrer, que te faz adoecer física e psiquicamente, que te paralisam, né? Deixa eu ver, suas dicas são perfeitas, gratidão. Márcia, muito obrigada, parabéns, ótimo trabalho que você faz, obrigada, Leilton Alves. Quem mais? Boa noite, Leilton Alves, deixa eu ver, Márcia. Gente, alguém tem perguntinhas?
Eu vou abrir um momento mais para pergunta, porque ainda eu vou atender até as 22, né? E eu, daqui a pouco, tenho um paciente entrando aí online e vou atender até as 22 horas, tá? E gostaria que vocês fizessem perguntinhas para que a gente possa estar compartilhando. Se vocês não tiverem perguntas, eu gostaria de saber como é que é participar, como é que foi participar dessa live hoje. Quem se identificou com alguns sintomas aqui, né? E como é que foi para vocês participar dessa live? Acendeu alguma coisa? Caiu algum gatilho? Como é que foi participar dessa live hoje? Né? Coloca aí pra gente ver. Deixa eu ver. Boa noite, Viviane, boa noite. Suas dicas, parabéns pelo seu trabalho. Transtorno pós-traumático tem cura? Tem cura e tem tratamento. Olha só, como é todos os transtornos, Márcia, ele tem um nível leve, moderado e nível severo. No transtorno de estresse pós-traumático, no nível médio, no nível leve, você consegue com a terapia sair dele. Agora, quando ele vai para o moderado e severo, aí você já precisa de uma intervenção medicamentosa, né, para poder baixar aquele nível, porque no transtorno de estresse pós-traumático você tem alucinações visuais. Eu atendi um caso que um psiquiatra que era novato, não tinha muita experiência, e ele diagnosticou esse paciente com esquizofrenia, porque ele tinha visões, ele tinha alucinações visuais e auditivas. Como eu já atendo, eu trabalho com saúde mental há muitos anos, né? E trabalhei dentro do CAPS, fazia estudo de caso com um psiquiatra que é renomadíssimo, Dr. Antônio Jairo. Aquele abraço para ele que atende aqui na cidade, é um excelente médico. Eu amo muito o trabalho dele. E ele é aquela pessoa que é sabida. Eu costumo dizer que quando eu crescer eu quero ser sabida como ele. Eu aprendi muito com ele, né? E esse outro profissional, esse é bom, né? Maravilhoso. Eu falo o nome, aquele que a gente viu que deu uma escorregadinha, a gente esconde o nome porque é antiético. E ele diagnosticou essa pessoa com transtorno de ansiedade pós-traumática, diagnosticou ele com esquizofrenia. Cara, quando eu fui fazer a avaliação e atender, eu disse, não, você não tem esquizofrenia. Você tem transtorno de estresse pós-traumático. Lembrando que o psicólogo não faz diagnóstico, o que ele faz, o psicólogo? O psicólogo suspeita e encaminha para um médico. E eu encaminhei e realmente, porque ele tinha alucinações como esse paciente mesmo, que ele disse que via as cobras passando por cima dele, andando. Quando época de São João ou época de eventos que tem muitos fogos, os fogos são os gatilhos para desencadear nele todos os sinais e aquela dor, que é a revivência que a pessoa vive do trauma, como se ele estivesse vivendo ali naquele mesmo momento. Aquela mesma dor é muito intensa. E tem tratamento, sim. O tratamento é feito com terapia e com medicamento e com medicação em alguns casos, depender do nível. O leve você consegue com a terapia, o moderado e o severo, o moderado às vezes precisa sim de intervenção, quase sempre precisa de uma intervenção medicamentosa, tá? Pronto. Foi maravilhosa. Obrigada, Ju. Transtorno de ansiedade generalizado engloba todos os outros transtornos? Eugênia, o transtorno de ansiedade generalizada, já fala generalizado, você tem todos os sintomas da síndrome do pânico, como palpitação no coração, tremores no corpo, medo iminente da morte, sudoreses, taquicardia, você sente tudo. E além do mais, você tem medo de tudo te causa medo, né? Então, o transtorno o TAG é tão tenebroso que muitas pessoas que têm o transtorno de ansiedade generalizado no nível elevado causa depressão. Às vezes a pessoa dá finitude à vida, que eu não posso falar aqui, dá finitude é acabar com a vida, né? Então, para eu não falar uma palavra mais, não sei se o Instagram corta, eu prefiro falar da finitude à vida. Ele é um dos transtornos eu acho que ele é um dos piores desses todos que eu falei, porque ele vem também com a comorbidade, que é com a depressão, e depressão severa, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Eugênia, por que os transtornos parecem reaparecer mais intensamente no inverno?
Tem alguma relação? Tem. No inverno, o que que o inverno quer? Traz, né? Acolhimento, calor humano e principalmente quando as pessoas têm alguma questão com relacionamento, né? Então vem a carência tem muitas coisas por detrás das entrelinhas. Vem a carência, né? O desejo de estar com alguém não tem, então tem muitas coisas por trás que faz com que e assim, esses transtornos, eles sempre vêm com o humor deprimido junto. Pode ser que não venha com ansiedade ou com a depressão, alguns, mas vem o humor deprimido. Quando a gente tá deprimido, a gente quer o quê? Colo, a gente quer carinho, quer atenção. E quando a gente não tem, piora o quadro, né? Então é mais ou menos por isso. Tem a depressão, que eu esqueci agora como é, que é essa depressão de inverno. Quando tá no inverno, as pessoas que têm depressão, elas pioram o quadro. Não são todas, algumas, né? Então, mais alguma perguntinha? Que eu acho que tá chegando o tempo de eu dar aquele beijo, aquele abraço, porque agora, às 20 horas, eu estarei, né, entrando em atendimento, né? E aí vou poder deixar vocês. Eu acho que quando não tem muitas perguntas, é porque não teve dúvidas, né? Quando a live deixa as pessoas com dúvida, elas perguntam mais. Então, deixa eu ver. Ah, sim. A depressão sazonal. Obrigada, Eugênia. É essa mesmo. É essa que faz com que no inverno você piore o quadro, né? Então, assim, gente, compartilha essa live, tá? Eu vou ter que fechar, agora encerrar, porque eu tô vendo que eu já respondi as perguntas. Márcia Mar, tá dando muito obrigada a você, um beijo grande no coração. Eu vou fazer, Márcia, pra você um videozinho explicando aquele tema que você pediu, porque eu coloquei ele no storyzinho e foi escolhido esse de hoje, foi 100% voltado 7 tipos de ansiedade patológica. E se for o caso, a gente pode depois voltar e falar do transtorno de estresse pós-traumático, ou cada um desses especificamente, porque aí a gente traz muita questão, o que é que causa, minuciosamente. Mas vamos ver aí o que é. Vocês também podem mandar no direct para mim, que eu sempre olho, mesmo com pouco tempo, mas vocês podem dar sugestões de tema aqui para a gente poder trabalhar, e aí eu coloco lá no storyzinho e vocês vão votando o tema, tá? E a Márcia, eu devo isso, não sei que dia te mando, Marcinha, mas eu vou te mandar, tá? Vou explicar o que que acontece. Deixa eu ver quem mais. Se tem mais alguém aqui que fez alguma perguntinha. Eu acho que não tem, não. Eu acho que não tem mais perguntas e nós vamos encerrar por hoje. Um beijo grande no coração de vocês. Durmam bem. Gente, eu quero deixar aqui uma técnicazinha para vocês na hora de dormir, né? Uma dica para vocês na hora de dormir. Evitem levar para cama de um desses transtornos de ansiedade, né? Deixa eu ver quem aqui. Saudade. Deixa eu ver. Mari. Moni, seja muito bem-vindo. Nossa live tá acabando, mas vai ficar gravada. Você pode ver. Foi muito boa. Eu acho que foi, né? E na hora de dormir, gente, não leve pra cama as questões que você não deu conta de lidar hoje. Você tem o dia todo para pensar, para achar soluções. Na hora da cama, a cama ficou para dormir. Quem é casado para namorar, relaxar. Tá? E quem também não é, né? Quem namora também ficou para namorar e tal. Então, não leve para cama questões, né, que vocês não deram conta de lidar. Porque quando a gente vai dormir e que a gente fica pensando, pensamentos acelerados, pensamentos, como é que eu posso dizer? Pensamentos negativos, preocupações. Ai, como é que eu vou pagar o cartão de crédito? Como que eu vou, meu Deus, o dinheiro esse mês não deu, tá muito apertado, eu fiz aquele investimento e agora? Não é lugar, a cama não é lugar para você levar preocupações. A cama é lugar para relaxar, para dormir, para namorar. Então evitem, porque se você leva hoje para a cama os problemas que você não deu conta, aí com 3 dias que você leva isso, seu cérebro já está viciado.
Então, ele vai entender todas as vezes que você chegar na cama, automaticamente o seu cérebro vai entender que dormir para você é ficar acordado. E aí você não entende porque você não consegue dormir. E cada dia vai passando 2 noites, 3 noites, 4 noites, 5 noites, 6 noites. E você desenvolve o transtorno de ansiedade noturno, que é a insônia, viu? Então, evite levar preocupações para a cama, tente relaxar, ter um ritual de relaxamento antes, resolver as questões antes, viu? E aquele beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Compartilhe essa live com quem vocês acham que precisam escutar, tá? E até quarta-feira, todas as quartas, às 7 horas da noite, às 19 horas, nós temos um encontro aqui marcado. A sugestão de tema vocês podem mandar, ou então eu vou estar mandando, vou fazer o directzinho para vocês escolher, tá bom? Beijo grande para todos aqui do Instagram e um beijo grande para os meus seguidores aqui do YouTube, porque vai estar postando lá também, viu? Boa noite e até quarta-feira, bom final de semana e até a próxima live com outro tema que eu não sei qual é ainda, mas vou botar para vocês voltar, ok? Beijo!